Bom dia, senhoras e senhores. Quero agradecer a presença. Em havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da reunião anterior, previamente encaminhada aos gabinetes. Em havendo quem queira discutir, coloco em votação. Deputados que votam favorável permaneça como estão. Aprovado. Discussão e votação dos requerimentos. Passamos agora à discussão e votação do requerimento. Requerimento número 0859/2023, requerimento de autoria do deputado estadual Altair Silva para aprovar o convite ao diretor-presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, senhor Tarcísio Stefano Rosa, para comparecer à reunião da Comissão de Agricultura, objetivando realizar a exposição quanto ao planejamento e evolução dos projetos destinados a atender à reivindicação dos produtores rurais, especialmente quanto ao Programa Celesc Rural e o projeto de substituição das redes monofásicas por rede trifásica. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento número 0860/2023. Requerimento de autoria do deputado Altair Silva para aprovar o convite ao chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, o senhor Everton Luiz Crabe, para comparecer à reunião da Comissão de Agricultura, visando expor a agenda de pesquisa da Embrapa em Santa Catarina, se possível no dia 3 de maio de 2023, às 9 horas às 11 horas. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento número 0861/2023, de autoria do deputado Altair Silva, para aprovar o convite ao senhor delegado-geral Ulisses Gabriel e ao diretor de Polícia de Fronteira, delegado Fernando Calfas, para participar da reunião da Comissão de Agricultura, apresentando as atividades do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime contra o Agronegócio, da Polícia Civil de Santa Catarina, COAGRO, que completou 1 ano de existência. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos aqui, hoje estamos dando sequência, passamos agora ao debate sobre a gripe aviária, com a presença na América Latina, medidas de precauções e prevenção para a chegada da doença no Brasil, em Santa Catarina, atendendo ao requerimento de autoria do deputado José Milton Schaeffer, com a participação das seguintes autoridades que convido para tomar assento à mesa. Eu gostaria de primeiro convidar meu amigo deputado federal Valdir Colato, que já tem um assento aqui reservado à mesa, pode sentar aqui à direita, deputado Colato. Secretário, deputado Colato. Nós vamos pedir mais, se possível, mais 2 cadeiras, né? Nós temos também a doutora Célia Regines de Matos, que é a presidente da SIDASC, e o doutor Diego Severo Torres Severo, né? Diretor da empresa, diretor de defesa agropecuária da SIDASC, e também a doutora Daniela Carneiro do Carmo, diretora de qualidade e defesa agropecuária da Secretaria de Estado da Agricultura. Eu quero agradecer aqui a presença do deputado autor do requerimento, em seguida passamos a palavra também, o deputado presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que também está aqui presente, nosso amigo Martins, o deputado Sareta, o deputado Vondei Weber e o deputado
Oscar Gutz, tem que sobrenome alemão aí. Gutz. Eu passo a palavra, no primeiro momento, antes de passar a palavra ao secretário de Estado da Agricultura, deputado Valdir Colato, eu passo antes a palavra ao autor do requerimento. Quero também aqui registrar que o nosso vice-presidente da Comissão de Agricultura, o deputado Mazocco, de Concórdia, está participando online nesse momento. Seja também bem-vindo, deputado Mazocco. Eu passo a palavra ao deputado Zé Milton Schaefer, como autor do requerimento e também ex-presidente aqui da Comissão de Agricultura, e ele participa ad hoc aqui conosco na comissão. Deputado Altair, nosso presidente da comissão, quero cumprimentar todos os colegas deputados que da Comissão de Agricultura, cumprimentar o secretário Valdir Colato e, em seu nome, também cumprimentar a todos os integrantes, né, da SIDASC, da EPAGRE, cumprimentar muito especialmente também o Enori Barbieri, que aqui representa a Federação da Agricultura, Túlio Tavares dos Santos, colega representando aqui o Ministério da Agricultura, seja muito bem-vindo, e a todos aqueles, né, que se fazem presentes, também o Sindicarne, que aqui se faz presente. O que nos motivou a preocupação para que tivéssemos ciência, né? Nós sabemos que é um tema muito caro para Santa Catarina, dada a importância que o setor de proteína animal tem para a agricultura catarinense, mas também para a economia do Estado e do país, né? Nós temos aqui mais de 150 mil, é uma cadeia produtiva que gera mais de 150 mil empregos, movimenta alguns bilhões de reais por ano, né? E ela inicia a sua parte mais frágil lá no produtor. Nós temos regiões aí que dependem desse setor, e a influenza aviária tem se mostrado de uma capacidade muito forte, né, de disseminação. Ela é uma doença que também ataca os humanos, né? Já temos, não é algo tão letárgico assim, mas nós temos um número já, historicamente, mais de 600 pessoas no mundo inteiro, né, que foram vítimas da influenza aviária. Então, ela realmente é uma doença que nos preocupa muito, não só economicamente, mas também sanitariamente. Mas Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, se nós perdermos os mercados internacionais, o primeiro a ser penalizado será o nosso avicultor, o pequeno agricultor que está lá no interior dos municípios agora, né, ele vai ser penalizado. Então, isso nos preocupa muito, né, e nós gostaríamos aqui, enquanto deputados da Assembleia Legislativa, que representa toda a sociedade catarinense, termos conhecimento, né, quais as ações estão sendo previstas, qual é a estratégia que o Estado de Santa Catarina tem, que também o Ministério da Agricultura tem, para caso essa doença chegue aqui. A gente tem realmente grande preocupação, ela está na nossa porta, a menos de 100 quilômetros, né, 150 quilômetros da fronteira do nosso país. Então, é um momento muito crítico, exige toda a atenção, e a gente precisa ter conhecimento de qual é o projeto, se o pessoal já está treinado para isso. Nós temos treinado, nós vamos chegar e vamos buscar máquinas, produtos, equipamentos para poder enfrentar quando ela chegar. Se o agricultor que for atingido pelo vírus, se ele vai ter proteção do Estado para sua renda mínima, qual é o plano que nós temos? Quais foram as barreiras que estão sendo criadas para proteger Santa Catarina da influenza? Quantas barreiras novas e por que elas foram instaladas para proteger a nossa cadeia produtiva da avicultura? Então, realmente, com todo o cuidado também, né, porque nós temos um setor muito forte, nós sabemos da competência dos nossos técnicos, tanto do Ministério da Agricultura, quanto da Secretaria da Agricultura, da SIDASC, para enfrentar isso. Mas a gente precisa que eles estejam aparelhados, dominando o assunto, porque quando o primeiro caso chegar, a luz vai sair da verde para a vermelha direto, não vai ter luz amarela.
Então, nós temos que estar muito preparados com isso, por isso que nos motivou, secretário e senhores deputados, a pedir essa audiência, essa reunião, para debatermos aqui e ver de que forma que a gente pode contribuir, mas também termos conhecimento para poder ajudar o setor, né, do agronegócio a enfrentar esta que, no momento, é a principal ameaça para a avicultura catarinense. Eu acredito muito nas forças que nós temos montadas. Eu sou engenheiro agrônomo, funcionário de carreira da IPAGRE, portanto, eu conheço, né, a força da Secretaria, das políticas públicas, conheço do Ministério, também da SIDASC, mas a gente precisa que eles estejam aparelhados em condições para enfrentar, caso a influenza aviária ela adentre ao nosso estado. E queremos também ter conhecimento de todo o aparelhamento que está sendo montado para evitar que ela chegue e quais os caminhos que vão ser seguidos. Então, essas foram as razões, deputado Altair, que nos levaram a pedir essa reunião, e eu já agradeço aqui, né, o pronto atendimento do secretário Colato e toda a sua equipe da Secretaria, da SIDASC, o Ministério da Agricultura, a Federação da Agricultura que estão aqui, outros órgãos, o Sindicarne e tantas outras instituições participando desta importante reunião. E realmente ela é muito importante, dado as questões econômicas cruciais para o estado de Santa Catarina, cruciais, porque se parar um setor desse, não vai parar só o avicultor, vai parar o caminhoneiro, vai parar o agricultor, não vai ter aonde vender o milho dele também, vai parar uma série de outras questões, o trabalhador do frigorífico. Então, é uma cadeia, é algo realmente muito grande e, por isso, exige o melhor de cada um de nós. Era isso, deputado Altair. Muito obrigado, deputado Zé Milton Schaefer. Eu quero convidar aqui para fazer parte da mesa o meu conterrâneo do Vale do Rio Tijucas, que representa aqui o Ministério da Agricultura, o Túlio Tavares, que é o nosso superintendente do Ministério da Agricultura aqui em Santa Catarina. Por favor. Tudo bem. Igualmente, eu quero registrar aqui o chefe de Serviço de Saúde Animal e Insumos Pecuária do Ministério da Agricultura de Santa Catarina, em Santa Catarina, Silvia Camargo Quintela. Quero registrar também a presença do prefeito de Formosa do Sul, Jorge Antônio Comunello, do vereador do município Planalto Alegre, Silvano Puschmann, do prefeito de Planalto Alegre, Sadi Dalla Corte, do senhor gerente executivo do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivado, Dr. Jorge Luiz de Lima, que prestigia aqui, né, representando o Sindicarne, né, se tiver um espaço à mesa aí também, sinta-se aqui convidado também para fazer parte, aqui representando o Sindicarne, os demais membros aqui, e também o senhor vice-presidente executivo da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, nosso amigo Enori Barbieri, que representa o nosso amigo José Zeferino Pedroso, e que já foi secretário de Estado da Agricultura também, presidente da SIDASC, e está sempre presente nos desafios do agro em Santa Catarina. Quero saudar também o chefe da Divisão de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, o André Luiz Rabelo, e também o diretor técnico do Ministério da Agricultura, o Roberto Hausen Masterschmidt. Não sei se acertei o sobrenome aqui, tá? E os demais já foram aqui citados também, e a importante presença aqui do Instituto de Meio Ambiente, o IMA, Santa Catarina, a Ana Simardi, que neste ato representa a senhora presidente Sheila Meirelles. Seja muito bem-vinda aqui também. Pois bem, dando sequência às falas, depois os senhores deputados, ao final, também terão o seu direito à fala, e aqui o deputado Vonley Weber ajudou até a fazer uma pequena correção do protocolo, né? Quando eu li aqui a chegada da gripe aviária, mas vamos falar a não chegada, né? Daí está devidamente corrigido. Esse é o objetivo da reunião de hoje, da convocação
do deputado Zé Milton Schaefer, para que nós possamos fazer de tudo para que a gripe aviária não chegue aqui em Santa Catarina. Primeiro, eu quero agradecer muito ao deputado Colato, nosso secretário da Agricultura, que vem a esta casa. Deputado, essa casa está sempre à disposição da Secretaria da Agricultura. Santa Catarina vive o agro. Gostaria que o senhor, não só esta presidência, mas todos os membros da Comissão de Agricultura e os 40 deputados estaduais aqui estão sempre de portas abertas para atender às demandas da agricultura. Nós colocamos a casa à disposição. O deputado Mauro, que gostaria de estar aqui também, pediu para que transmitisse essas boas-vindas e dizer que o gabinete da presidência, a Assembleia Legislativa inteira está à disposição do gabinete da Secretaria da Agricultura para atender as demandas da IPAGRE, da SIDASC, do SEASA, enfim. Aqui você tem uma segunda casa para auxiliar nos melhores resultados que a Secretaria da Agricultura pode entregar para Santa Catarina. Por isso que eu fico muito grato. Essa é a primeira vinda de Vossa Excelência aqui, mas sempre que tiver, a maioria desses requerimentos que eu aqui li foram de entidades que, inclusive, nos procuraram para que tivesse essa oportunidade, para que debatesse o tema, os canais de comunicação da Assembleia Legislativa, a presença dos deputados em todas as regiões, certamente vão contribuir para que os trabalhos da Secretaria da Agricultura sejam cada vez melhores divulgados, e esse é um canal que está sempre à disposição de Vossa Excelência. E, por isso, com muito prazer, passo a palavra. Estou muito orgulhoso que Vossa Excelência é o secretário da Agricultura, uma pessoa que tem uma trajetória de vida dedicada ao agro, preparadíssimo. Eu tenho certeza, com a ajuda de todos nós, certamente a agricultura comandada pelo senhor estará em excelente mão, e tenho certeza também que o governador Jorginho vai dar todo o respaldo para que a gente possa fazer a agricultura cada vez melhor, que é uma marca registrada dos catarinenses, que é a produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. A palavra está com Vossa Excelência, e daí depois você pode conduzir, juntamente com a sua equipe, os oradores que seguirão na fala aqui sobre o tema gripe aviária. Obrigado, presidente Altair Silva, nosso presidente da Comissão de Agricultura. Está em boas mãos, com certeza, nosso ex-secretário da Agricultura. Estamos todos juntos aqui nessa missão de trabalhar pela agricultura de Santa Catarina e brasileira. Eu queria cumprimentar também aqui o deputado Rony Weber, que também faz parte dessa comissão, Neudi Sareta, deputado, o Zé Milton. Obrigado aí, chefe, por ter nos convidado, obrigado, para essa reunião. Acho que é importante para essa casa, para Santa Catarina, enfim, para todos nós. Deputado Camilo Martins, prazer estar contigo aí, pessoal. Aqui o nosso deputado Oscar Gutz, já esteve conosco 2 vezes lá, né? Realmente está fazendo aí um trabalho muito ativo nessa área da agricultura, em todas as áreas. Também Túlio Tavares, o nosso representante aqui do Ministério da Agricultura, Nuri Barbieri, que representa a FAESC. Vejo aqui também o Luiz Tempo, que é um ícone da agricultura, do cooperativismo, tem uma folha de trabalho muito grande de Santa Catarina. Cumprimentar cada um de vocês que estão aqui, e vi aqui uma representação que está presente, o Barbieri, que representa o nosso presidente José Firmo Pedroso, né? O Jorge, que representa a Sindicarne, prazer estar conosco. Aqui já falei do Túlio Tavares, eu não sei se tem outras representações aqui. Eu sei que tem do IMA, que é a Ana, não identifiquei aqui se tem outros representantes de entidade aqui nessa reunião. Enfim, eu estou aqui representando nosso governador, Jorginho Melo, mando um abraço para todos. A Secretaria da Agricultura está ativa, está aqui com a SIDASC, IPAGRE, SEASA, fazendo um trabalho que a agricultura brasileira precisa realmente
ter assim certas prioridades dentro de tudo que acontece. O convite nessa reunião, realmente ela é importante para o momento, e agradeço aqui a Assembleia Legislativa por ter nos convidado, entendendo que realmente os deputados estão dando a importância que tem no tema da gripe aviária, e nós estamos tentando mostrar também, através dos técnicos da SIDASC, da IPAC, da Secretaria da Agricultura, enfim, de todos os setores envolvidos com o agro de Santa Catarina, principalmente nessa área da avicultura, e, com isso, levar ao conhecimento da população, da sociedade, o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, qual é o quadro, e, para isso, a gente vai ter, então, aqui uma demonstração do trabalho que está sendo feito e do que nós pretendemos fazer e quais as providências que nós estamos tomando. O governador está muito preocupado, tivemos uma reunião no dia de ontem com representação das entidades envolvidas, e o governo do Estado, em todas as áreas, está presente, né? Não só na área técnica, mas também na área da segurança, né? Polícia Civil, Militar, Defesa Civil, outras entidades que fazem parte do governo estão envolvidas. O governo está envolvido, o governador está em Brasília hoje, levou mais algumas reivindicações que nós já fizemos para o ministro da Agricultura, no sentido de que nós tenhamos ações aqui, não só de Santa Catarina, mas estamos trabalhando também com o Cone Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com as secretarias da Agricultura, ativas e vigilantes sobre essa situação, buscando, talvez, uma proteção maior aqui na região sul, já que nós temos uma região, sim, diferenciada em termos de providências e ações na defesa sanitária animal, né? E aí envolvendo também a avicultura. Então, dentro desse processo, nós estamos trabalhando forte, tomamos algumas medidas já para que a gente possa trabalhar, envolvendo, inclusive, o IMA, né, que é o Instituto do Meio Ambiente, que também envolve aí a questão de aves na natureza, migratórias, e também outros tipos de aves, com a proibição da circulação de aves nos torneios de pássaros e também na exposição de aves em feiras e outras atividades que tiverem nesse processo, prevendo aí a contenção máxima possível. E também, né, nas aves domésticas, nas aves em criação de quintal, né, para que tomem todos os cuidados. Todos estamos envolvidos nesse processo. Eu acho que esse é um compromisso de todos. E folgo aqui para dizer que a Assembleia Legislativa, se envolvendo com isso, com o envolvimento que tem os deputados, o mundo político, com certeza nós estamos aí trabalhando em defesa da sanidade de excelência que Santa Catarina tem em diversas doenças que acontecem. Nós não podemos perder essa questão. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, que a Célis, que está aqui, que é a nossa presidente, Célis Mato, presidente da SIDASC, que fará a exposição, juntamente com a Daniela, que é a nossa diretora aqui de Sanidade, e o Diego Severo, que também é o nosso diretor lá da SIDASC, da Defesa Sanitária Animal. Eles vão fazer uma exposição, colocando todo o quadro, e depois nós passaremos aqui, inclusive, uma cópia para o presidente da comissão desse trabalho que está sendo feito, e também, né, estará colocado todo esse trabalho, esses dados, essas informações via, né, internet, eletrônica, para aqueles que tiverem interesse em acessar. Enfim, eu acho que é um trabalho que nós temos que fazer em 4 mãos, a Assembleia assumindo esse processo, todas as entidades juntos, e nós estamos fazendo a nossa parte, na medida do possível, fazendo o que precisa ser feito e também, né, rogando ao velhinho lá em cima que nos ajude e desvie as aves migratórias para outros países e que a gente tenha, assim, a condição de manter essa condição sanitária de aves e outros animais, e que é muito importante para Santa Catarina, para a economia, para a sociedade, enfim, nós temos que nos livrar de um possível impacto que seria um desastre para o Estado, e que nós estamos fazendo todo o esforço para que isso não aconteça.
Mas, enfim, vamos trabalhar nesse sentido. Eu convoco aí o time para fazer aí a apresentação e depois aí, se alguém quiser fazer algum questionamento, os deputados se manifestar, e os dados nós passaremos para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, do que estamos fazendo e o que precisamos fazer. E também, né, já aqui deixando um recado para os nossos queridos deputados, que nos ajude, né, no orçamento desse ano, para que a gente possa ter recursos para fazer todo esse trabalho, que não é pouco, nós temos que fazer em todos os municípios de Santa Catarina, né? E me parece assim que o nosso cobertor está meio curto para essa questão da sanidade. Então, nós precisamos realmente somar esforços. Ontem eu estive lá na secretaria e estive também com o nosso desembargador, presidente da Tribunal de Justiça, e já pedi para ele também, se sobrar dinheirinho aí, joga para a saúde animal, que nós precisamos aí de recursos para tocar essa missão enorme que nós temos, que é evitar de qualquer jeito que chegue essa doença aqui em Santa Catarina e no Brasil, na verdade, que é a nossa preocupação. Então, eu pediria à doutora Célice e o Diego e também a Daniela que se colocassem ali. Eu acho que eles vão falar daqui, né? É isso, presidente? Eles vão falar daqui? Sim. Sim. Eu acho que eu vou precisar da tela, né? Então, vocês poderiam fazer a explanação, depois nós voltamos a dar o recado aí. Obrigado. Ok, convido os senhores deputados, todos os membros da mesa, para sentarem no local das autoridades, depois retornamos aqui para dar sequência à atividade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tendo o nosso secretário cumprimentado todas as autoridades e os presentes, estendo o meu cumprimento e o cumprimento da equipe da SIDASC, que se encontra aqui presente, a todos. Lembro que hoje, dia 22 de março, também é o Dia da Água, né? Dia Mundial da Água. É uma data muito importante para nós e isso está muito ligado também ao agro. Agradeço a oportunidade dada pelo convite do deputado Zé Milton e o chamamento feito pelo Altair, deputado Altair. Eu sou Célis Regina de Matos, eu sou médica veterinária, com 10 anos de serviço público e outros 23 na agroindústria. Levei 33 anos para chegar aqui na ULESC pela primeira vez, muito trabalho como médica veterinária, sempre atuei na sanidade e na inspeção na produção de alimentos ligada ao produtor rural. Então, hoje, o trabalho aqui é falar sobre a influenza aviária. Para ficar didático, nós dividimos em 3 momentos. O primeiro momento, nós falaremos sobre a doença em si, numa rápida explanação para entendimento geral. No segundo momento, o colega Diego, que é diretor de Defesa Agropecuária da SIDASC, vai falar no impacto financeiro e também nas ações que a SIDASC vem desenvolvendo, repetindo o que já foi dito, nenhuma ação faz sozinha. E, no terceiro momento, então, nós abrimos para a discussão mediada pela nossa diretora de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, a doutora Daniela. Vamos lá, a mim compete iniciar, então, vamos falar um pouco da defesa sanitária em influenza aviária. O que é essa doença, pessoal?
Essa é uma doença causada por um vírus que nunca teve no Brasil. Esse vírus ele se divide em duas formas. O vírus de alta patogenicidade, que é o vírus que causa uma maior mortalidade, que é o que causa barreiras comerciais, e o vírus de baixa patogenicidade. Nunca tivemos nenhum desses vírus no Brasil e nunca tivemos na América do Sul a situação que temos hoje. Esse vírus ele acomete as aves e ele é transmitido, inclusive, por pessoas quando manipulam essas aves, quando manipulam locais onde essas aves estiveram, transmitido pela água, pelo ar, pelo alimento. E, como dito, é um vírus que pode atingir as pessoas. Os relatos são de poucos casos, sem pensarmos no mundo, né? 600 casos aproximadamente até hoje relatados, notificados à Organização Mundial de Saúde. E a patogenicidade, que é o que a gente chama do grau de lesões que causa, ele é variável nas pessoas. Ele normalmente é muito leve, mas ele pode também, em alguma pessoa com o sistema imunológico suprimido, causar lesões mais graves. Nas aves, ele causa lesões respiratórias e causa lesões neurológicas, né? No caso dessa doença, ela está chegando aqui na América do Sul pelas aves migratórias. Todo ano, né, as aves fazem as suas rotas migratórias vindo da América do Norte para a América do Sul e vice-versa. Quando é frio numa região, se desloca para a região quente e depois volta, né? Esse ano, ao virem para o sul, ali por meados de novembro, aqui a gente tem uma amostra bem interessante. Essas aves foram encontradas com doença, com o vírus. Foi encontrado. Começou, notem ali, novembro e agosto de 2022, até ali nós tínhamos essa doença localizada na América do Norte. E ela começou, esses pontinhos mostram como começaram a se deslocar os focos, né? Já no mês de outubro, nós tínhamos na América Central, descendo para a América do Sul, e quando chegou em dezembro de 2022, a gente já tinha a costa aí do Pacífico, né, toda ela contaminada. A situação atual, pessoal, né, agora em março, só temos o Brasil e o Paraguai sem a influenza aviária. Então, todo o nosso trabalho consiste em não deixar que entre, e, se entrar, nós temos que sanear esses focos, que sejam o mínimo possível, e sanear imediatamente. Vale lembrar que está no Uruguai, há um foco a 150 quilômetros da divisa com o Rio Grande do Sul. O deputado Zé Milton sabe disso, né? E a Argentina, que faz divisa seca conosco, né? Lá por São Miguel do Oeste. A Argentina possui mais de 100 focos. Inicialmente, todos os focos eram em aves migratórias, silvestres, mas chegou em aves de subsistência e hoje está na Argentina em aves comerciais. Eu quero deixar uma informação muito relevante aqui para nós. Eu falei que existe um vírus de alta patogenicidade e um de baixa patogenicidade. Vírus da influenza, ele se modifica. O que é que pode trazer problemas na nossa exportação? É o vírus de alta patogenicidade chegando nas aves comerciais. Então, todo o nosso trabalho tem que ser
para que não chegue, mas todo mundo aqui consegue imaginar a dificuldade de conter uma doença que voa, né, que está chegando para nós pelas aves migratórias, mas pode chegar também pelo chão, pelas más práticas, pelo descuido, pela desinformação. Então, a próxima etapa do nosso trabalho aqui vai ser mostrar como as nossas ações estão focadas, de modo que haja informação para o caso de, se ocorrer algum foco, a comunidade esteja informada, como proceder, quem chamar, e a SIDASC está preparada e demonstraremos aos senhores sobre o que fazer. Aqui eu mostro, numa animação, esse é o movimento migratório que eu falei das aves. Então, quando é frio aqui, quando começa a chegar o inverno, e é o que está acontecendo agora, né, entrando o outono, essas aves elas sobem para o norte. E é esse movimento que elas estão fazendo nesse momento. O movimento que vocês veem agora na animação foi o momento ali do final do ano, né, quando elas descem, procurando calor aqui, e o calor é alimento, é vida para elas. Nessas rotas, elas passam aqui na região costeira, elas passam no Planalto Lagiano, elas passam na região do Grande Oeste, lá em São Miguel, é rota delas, né? Não quer dizer que não posso passar em outros lugares, mas os grandes bandos vão por essas rotas, né? Nessa apresentação que o secretário Colato comentou, que estava toda a agroindústria representada, o doutor Jorge também estava anteontem, que fizemos ao governador Jorginho, a dona Irani, ela comentou algo bem interessante, né? Sempre que começa essa volta das aves para o norte, existe um outro fenômeno na natureza que acontece, que é o canto das andorinhas. Então, quando as andorinhas começam a cantar, é uma percepção natural. O deputado, meu Deus, esqueci o nome, o deputado da IPAGRE, Zé Milton. O deputado Zé Milton deve saber disso, né? Quando a andorinha canta, está vindo o outono e as aves migratórias estão voltando para o norte. Bom, as andorinhas começaram a cantar. É uma boa notícia. Logo, deve terminar essa migração, porque elas podem trazer a doença na chegada, como na ida, né? Na movimentação. Diminuindo ou cessando a migração, o risco também diminui, mas ele não inexiste, ele ainda continua. Então, as ações que nós precisamos tomar, elas vêm sendo, né, inclusive, tomadas. Novas ações foram desencadeadas a partir dessa situação, né, que nós vemos aí o mapa da América do Sul, jamais vivido. Nosso Estado trabalha com a influenza aviária na prevenção dela há muitos anos. Esse é um programa do Ministério da Agricultura, não é do Dr. Túlio. Isso é um trabalho do Brasil. E agora, com o cenário diferente na América do Sul, novas ações, efetivamente, precisaram ser tomadas e as antigas intensificadas. Aqui é um cenário, né, da comunicação, mostrando, chegando no Peru, no Equador, na Bolívia, na Colômbia, no Chile, e aí todos os países, né, Uruguai, Argentina. Essa é a situação epidemiológica que se encontra a influenza aviária para nós brasileiros. E agora eu chamo o meu diretor da agropecuária, Diego Torres, para dar a sequência do trabalho. Muito obrigado, presidente Celes. Bom dia a todos. Dando a sequência à apresentação, então, muito se fala do impacto econômico para Santa Catarina. Santa Catarina exportou, o ano passado, 2,2 bilhões de dólares em produtos de frango, tá? Com o principal destino é o Japão,
Então, vejam o tamanho do problema que poderia vir caso a influenza aviária adentrasse nas nossas propriedades comerciais de aves. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e o segundo maior produtor, atrás apenas dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão enfrentando um problema já há um bom tempo e não conseguem resolver, não é simples, né? O Santa Catarina, como eu falei, é o segundo maior produtor exportador. Nós exportamos 1 milhão de toneladas com a receita de 2,2 milhões, acrescentamos quase 20% no volume financeiro e aproximadamente 850 milhões de aves são abatidas em Santa Catarina por ano. Então, como já tinha sido falado também pelos deputados, o secretário lembrou muito bem, os 3 estados do Sul correspondem à produção de 2/3 de aves, tá? São os maiores exportadores e produtores, por isso a grande preocupação, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, quanto à entrada dessa doença. Temos mais de 6.500 propriedades que têm a produção de frango como sua principal fonte, concentradas muito no oeste, mas também temos uma produção bastante importante de ovos na região sul de Santa Catarina. É bastante importante salientar isso, uma região que tem um cuidado especial pela SIDASC, né, deputado Zé Milton? Sabemos que ali é uma produção de ovos bastante grande, então, nas indústrias que são integradas, que são em sua grande parte ali no oeste, a gente sabe que tem uma questão de biossegurança bastante elevada. Então, os cuidados ali têm que ser redobrados na região sul de Santa Catarina. E propriedades cadastradas que tenham aves de subsistência, que são as aves de fundo de quintal, a gente tem em todo o estado de Santa Catarina mais de 140 mil propriedades cadastradas na SIDASC que tenham pelo menos uma ave de subsistência. Então, aproximadamente 53 milhões de aves nos Estados Unidos morreram ou foram sacrificadas devido à influenza aviária, né, marcando o maior surto mundial da história. Tá? Um número que eu consegui pegar da Organização Mundial de Saúde Animal, que mais de 250 milhões de aves foram abatidas ou morreram em decorrência da influenza aviária desde outubro de 2021. Eu vejo o tamanho do impacto que isso causa nos mercados, né? Os Estados Unidos sofreram com a escassez de peru, ovos são racionados para os consumidores nesses países, então é bastante grave a introdução dessa doença no país. Então, falando mais das ações preventivas realizadas pela Secretaria de Agricultura e SIDASC, incluem um Plano Nacional de Vigilância para a Influenza Aviária e Doença de Newcastle, que foi publicado pelo Ministério da Agricultura no ano passado, em julho de 2022. É importante salientar que nós já trabalhamos muito com a questão. O Ministério da Agricultura vem desde 2012 com um trabalho muito forte. Nós temos todas as nossas granjas avícolas comerciais são cadastradas na SIDASC, georreferenciadas e têm um nível de biossegurança bastante alto. Isto são isoladas do contato com outras aves externas. Então, isso em decorrência do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o Ministério da Agricultura há bastante tempo. Então, quando a gente fala que tiveram os primeiros casos em outubro do ano passado, a gente já vinha desde julho trabalhando um novo plano que constitui 5 componentes bastante importantes. Então, quem fiscaliza e realiza as vigilâncias é a SIDASC, que é o órgão oficial do Estado de Santa Catarina, que tem a competência para fazer isso, com a finalidade de monitorar a presença do vírus no Estado. Então, a gente faz as coletas propostas pelo Ministério da Agricultura nas propriedades e nos locais. O material é enviado para o LFDA, que é o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, é o único laboratório oficial que pode fazer esses exames, localizado em Campinas. O laboratório tem sido de extrema agilidade, entregando todas as amostras no menor tempo, o resultado das amostras no menor tempo possível. Então, isso é bom salientar isso. Então, a gente fiscaliza os estabelecimentos avícolas comerciais de reprodução, os comerciantes de aves vivas também, para garantir essa biosseguridade. A SIDASC também monitora o trânsito de animais, produtos e subprodutos. Né? Nós temos 58 postos fixos localizados nas divisas do Estado com Santa Catarina, com o Paraná, Rio Grande do Sul e na fronteira com a Argentina. Então, um importante evento que a SIDASC realizou junto com o Ministério da Agricultura e apoiado com recursos privados do Sindicato e do ICASA foi um evento chamado o Simulado de Emergência Zoossanitária. A gente fez isso há alguns meses atrás, quando mais de 200 profissionais foram capacitados para atuar numa situação de foco. Isto é, a gente criou uma situação hipotética de um foco dentro do Estado de Santa Catarina e foram colocados
essas 200 pessoas para testar um plano de contingência que o Ministério da Agricultura publicou, né? Foi testado e altamente aprovado, tá? Por todos os presentes participantes, incluindo Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, bombeiros, a Prefeitura Municipal do Presidente Getúlio se envolveu muito, apoiou muito fortemente. Então, foi um grandioso evento, que foi patrocinado, uma imersão bastante importante para todos os colegas, não somente médicos veterinários, mas os demais vejam o tamanho do problema e saber que também tem uma importância bastante grande nessa atuação. Atualmente, a SIDASC conta com 149 unidades veterinárias locais, onde tem pelo menos um veterinário oficial da SIDASC. Nós temos mais 204 escritórios de atendimento à comunidade. Então, nós temos 214 médicos veterinários trabalhando, sendo treinados, capacitados há bastante tempo para atuação em emergências ou sanitárias. E temos 450 colegas que trabalham nos postos de fiscalização 7 dias por semana, 24 horas por dia. Também é importante salientar a estrutura do Instituto Catarinense de Veterinária e Agropecuário, o ICASA, que é um órgão que ele é vinculado à Secretaria de Agricultura, que está para apoiar as ações de defesa agropecuária, atuando muito fortemente na questão da educação sanitária e na visita às propriedades, para trazer a informação aos produtores. Então, a SIDASC o ICASA, conta com mais 86 médicos veterinários que vão dar apoio, se necessário, já estão apoiando nas propriedades, fazendo educação sanitária junto ao produtor, nas casas agropecuárias. Então, eles atuam conforme as diretrizes que a Secretaria da Agricultura determina. A educação sanitária hoje, como já foi falado, essa doença vem pelo ar, vem com as aves migratórias. Então, a gente tem que atuar na educação sanitária para conscientizar a população sobre os riscos e prejuízos ao Estado, caso a doença entre no Estado de Santa Catarina. A gente está fazendo muitas palestras, reuniões com o público em geral, não somente produtores. A gente gosta muito de falar que catequizar para o catequizado, às vezes não adianta, a gente tem que falar para o outro público da importância dessa doença, que ela pode vir, por exemplo, para uma ave que morra na faixa litorânea, e as pessoas têm aquela mania de se junta aquele monte de gente, tira foto, vamos levar a ave num posto veterinário para ser tratada. Isso não pode ser feito, né? O IMA está atuando em parceria conosco. Todos os organismos que fazem essa recolha estão todos trabalhando em conjunto, sabendo da importância, e caso seja detectada qualquer suspeita, a SIDASC é acionada de imediato. Nós também preparamos muito material para atingir, além dos produtores rurais, o público em geral, por meio das redes sociais, entrevistas, folders. Trabalhamos com transportadores de produtos. Quando os primeiros casos foram detectados no Chile, a gente trabalhou muito fortemente para que não trouxessem aves. Fizemos material em espanhol também para entregar nas fronteiras. Estamos abrindo não só veículos de interesse agropecuário, mas também a gente está abrindo veículos de turistas para evitar que os turistas tragam aves vivas, que é um potencial transmissor da doença, trazendo para o Brasil, para Santa Catarina. Também fizemos reciclagens de todos os colegas que já eram capacitados, juntamente com a Embrapa. A Embrapa apoiou de imediato. Treinamos todo o nosso corpo médico veterinário novamente depois de outubro, né? Aprofundando os treinamentos práticos e teóricos, e não contentes, ainda estamos fazendo capacitação novamente desses colegas para que estejam todos na mesma linha e capacitados para o enfrentamento dessa doença. Aqui algumas imagens das fotos, a UDESC de Lages, todas as faculdades de veterinária que têm o setor de patologia estão nos ajudando, fazendo as aulas práticas dos nossos colegas médicos veterinários, não somente da SIDASC, mas também do ICASA e médicos veterinários da iniciativa privada. Todos estão na mesma linha para o enfrentamento da influenza aviária. Aqui algumas imagens dos materiais que produzimos para viajantes, para turistas, para aqueles turistas ecológicos que vão para países que têm a doença e gostam de visitar a natureza, que voltem, sejam conscientes que não tenham contato com aves daqui dentro do estado. As roupas têm que ser colocadas para lavar e que pelo menos uma semana longe das aves aqui do estado de Santa Catarina. No ano de 2022, foram atendidas somente no estado 149 suspeitas. Isso é, quando alguém ou um produtor notifica a SIDASC tem 12 horas para fazer o atendimento de qualquer caso suspeito. Por mais que seja, a gente já teve atendimento de ave atropelada, a gente vai atender, vai descartar essa suspeita, porque a gente aumentou a sensibilidade do sistema. Isso é,
qualquer tipo, mínimo que seja, alguém tem que chamar a SIDASC para fazer o atendimento. No Brasil, esse ano, até o dia 16 de março, foram registrados 162 atendimentos, e vejam só, 46 deles foram investigados pela SIDASC, e 11 dessas amostras foram coletadas, mandadas para o laboratório de Campinas. Sábado, domingo, o laboratório recebeu, em menos de 24 horas deu resultado negativo. Vendo que o sistema está funcionando para que não tenhamos o menor risco de perder o controle. Isso é, se tiver a doença, a gente vai achar, detectar no menor tempo possível. Então, nós temos também o Comitê de Sanidade Avícola Estadual, que é composto pela Secretaria de Agricultura, SIDASC, EPAGRE, o DESC, a ALESC, também com representação, ICASA, o IMA, a FAESC, o Conselho de Veterinária, o Ministério da Agricultura, Embrapa e representantes de vários locais do setor produtivo. Estamos nos reunindo a cada 15 ou 20 dias para colocar as ações todas na mesma linha. Como o secretário Valdir Colato comentou, né, tivemos dois atos normativos, né, em conjunto da SAR com o IMA foram suspensos os torneios de pássaros e a participação de aves em eventos para evitar esse trânsito desnecessário de aves circulando pelo Estado, somente o que é necessário. E a Secretaria também emitiu uma nota técnica fazendo a recomendação para os produtores os produtores de aves não comerciais que prendam as suas aves, deixem as aves presas para que não tenham contato com outras aves na natureza. Bastante importante essa nota técnica de recomendação. A Secretaria e a SIDASC também apresentaram o plano de contingência estadual, que é o PLACON. Nós temos um plano de chamada imediata das autoridades que são, porque nós seguimos as diretrizes que a Defesa Civil estipula. Num primeiro momento, se houver um caso positivo, a SIDASC, o Ministério da Agricultura imediatamente aciona a SIDASC, que aciona todos os órgãos responsáveis. Então, esse plano foi apresentado para o comando da polícia. O governador é acionado de imediato também, para que nós possamos atuar no menor tempo possível. Parceria bastante importante também com a Polícia Civil, o CAUAGRO, né? Temos várias ações já realizadas com eles. Fizemos diversas palestras aos mais diversos públicos em todos os cantos do Estado. Estamos fazendo em conjunto com o ICASA, estamos realizando por aí. Também abrimos mão de uma tecnologia que estava sendo usada para outras finalidades. Nós temos dois locais que são pousos de aves migratórias, que é a foz do rio Araranguá e a foz do rio Itajaí. Então, estamos mapeando essas áreas com drones, com a finalidade de encontrar propriedades que não estejam cadastradas ou que a gente consiga ver mortalidade dessas aves migratórias nesses locais. Então, nosso corpo técnico, temos vários profissionais que estão capacitados e temos 2 drones atuando nessas duas regiões. As barreiras, né, os postos fixos, que eu havia falado antes, né, espalhados nos diversos pontos do Estado, os pontos mais estratégicos. E, além disso, a gente aumentou o número de fiscalizações móveis. Isso é, nossos profissionais vão em pontos estratégicos do Estado fazer um monitoramento para evitar a entrada de produtos ou de aves vivas que estejam em desacordo com a legislação vigente. O SESC, FAESC, FETAESC, FIESC, Casa, Sindicarem, a BPA, Senar, Sebrae, essas são algumas de todas as outras entidades que estão mobilizadas em conjunto com o Estado para enfrentar a introdução dessa doença no Estado de Santa Catarina. Uma informação que eu esqueci de comentar é que não existe risco de contaminação por meio de comer a carne ou os ovos de aves. Tá? Em primeiro lugar, o vírus não está circulando no Brasil nem em Santa Catarina. E, mesmo assim, o risco não existe no consumo. O consumo de produtos inspecionados é totalmente seguro. Então, isso é bastante importante deixar claro, deputados, para que a população não se aterrorize, a gente não crie esse clima, porque é bastante importante isso, não há o problema de se contaminar com o consumo desses produtos. Agradecemos a oportunidade, nos permanecemos à disposição aí para eventuais dúvidas e para a discussão do tema. Bom, com essa apresentação, a gente pretendeu deixar claro o que é a doença, qual a situação epidemiológica,
ou que a Secretaria de Estado da Agricultura, por meio da SIDASC, da EPAGRE, do ICASA, do IMA, das polícias, todas as instituições estão fazendo. E agora eu chamo a colega Daniela, que vai organizar aqui para a gente responder, caso hajam perguntas da parte dos senhores. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Agradecer a apresentação belíssima aqui do Diego e da Celes, né? E também eu gostaria só de fazer um parênteses, né, que a gente está tendo um apoio e um contato muito direto também com o Instituto do Meio Ambiente, né? O pessoal da R3, dos Centros de Triagem de Animais Silvestres, porque, apesar dessa questão ser muito impactante para a parte da avicultura comercial, a gente tem que lembrar também da fauna silvestre, que também corre um risco, né, em relação à biodiversidade, extinção de aves silvestres. Nesse momento, também é preocupante, né? Apesar do vírus reagir de maneiras diferentes em determinadas espécies. E também agradecer a oportunidade da gente estar aqui, porque essa é mais uma ferramenta, que é a informação, né? E os senhores são fundamentais nesse processo, diante da capilaridade que os senhores têm, né, com a sociedade, com o nosso Estado de maneira geral. Então, a gente tem que agradecer e se colocar à disposição, né, e pedir também para a população qualquer sintoma, suspeita, mortalidade elevada ou súbita de aves que observarem, ou aqueles que estão no litoral, na praia, não toquem nos animais, tá? E chamem imediatamente a SIDASC ou os órgãos ambientais, por favor. E nós estamos aqui à disposição para colaborar no que for preciso. E abrimos para perguntas. Sim, o secretário perguntou sobre o plano de contingência. Então, o Ministério da Agricultura já tem um plano de contingência já instituído, né, como o Diego comentou. Nós temos também o Placom, e ele tem lá todos os telefones, né, que serão acionados no momento de alerta, né, quando a gente se chegar, tomara que não chegue, mas tem a questão do alerta vermelho, né, que a gente considera. Então, todos serão acionados. A equipe do Ministério da Agricultura vai formar o COESOU, que a gente chama, que é um comando de emergências ou sanitárias, e esse comando vai ser instituído, né, no local, e ele é composto por várias coordenações que farão todo o acompanhamento das ações de forma imediata e célere para que contenhamos o foco e evite a disseminação e a dispersão da doença. Quem deseja falar, daí pega o microfone. Eu só vou, até para um princípio de praticidade, o doutor Túlio Tavares, aqui juntamente com o secretário e o deputado Zé Milton, chamaram a atenção que nós temos uma das grandes autoridades a nível nacional, que é o chefe de Serviço de Saúde Animal e Insumos Pecuária do Ministério da Agricultura, aqui em Santa Catarina, que é a doutora Silvia Camargo Quintela. Eu gostaria que a senhora se fizesse parte lá do grupo da equipe técnica, e depois também, após a fala da doutora Daniela, daí você também acrescenta aí, vamos aproveitar os seus conhecimentos aqui para somar a essa reunião, tá bom? Muito obrigado. A palavra está com a FAESC, com Enori Barbieri. Bom, primeiro, bom dia a todos. A FAESC tem, junto consigo, o Senar tem hoje em torno de 300 técnicos, que já foi todo ele mobilizado, porque também faça esse trabalho junto aos produtores, para que os produtores entendam essa situação que nós estamos vivendo. Mas nós temos que admitir que, quando nós fizemos uma campanha para a febre aftosa, nós conseguimos engajar praticamente toda a sociedade catarinense que se envolvesse nesse processo. E isso só ele dará resultado, que se for preciso, se a sociedade estiver enganjada de realmente ter o conhecimento do que está acontecendo. Infelizmente, ainda hoje, a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer com que as pessoas que não têm praticamente nada com isso se envolvam
nesse processo. Eu diria que eu já tenho visto muita gente participar, o CRMV tem provocado, tem trabalhado, mas nós temos hoje uma estrutura de escolas de medicina veterinária no estado de Santa Catarina, que é muito mais do que o normal que fosse, que não sei se esse trabalho já foi feito de escola em escola, que nós estamos praticamente em todo o estado de Santa Catarina divulgando isso. É lógico que nós temos uma biosseguridade no nosso sistema de produção muito preparado, né? Que a gente sabe que os produtores que estão vivendo esse drama já hoje em função de qualquer problema econômico, que eles já estão vivendo esse momento, mas a gente tem que pensar também para frente, secretário. O nosso modelo, junto à Organização Internacional de País, é uma coisa muito séria, porque ainda bem que lá na Amazônia não se pesquisa muito isso, mas é um problema muito sério você ter um foco lá, vamos dizer, lá no Pará, e a gente sofrer as consequências aqui em Santa Catarina. Então, eu acho que a gente tem que avançar nesse modelo também, junto ao OIE, junto ao Ministério. A gente sabe da burocracia imposta pela Organização Internacional e também avançarmos na questão dos compartimentos. Eu acho que nós avançamos em Santa Catarina no pessoal lá da região de Itapiranga, mas é preciso que, apesar do custo disso, as empresas também se preocupem, de agora em diante, de avançarmos nesses compartimentos que dão uma tranquilidade, pelo menos que a gente diminui o risco. Então, eu quero crer que, e pela competência e capacidade que o órgão sanitário de Santa Catarina tem através dos seus técnicos, junto com o Ministério da Agricultura, eu, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer uma transmissão dentro do sistema de produção oficial que nós temos em Santa Catarina. Porque o sistema está preparado, o pessoal técnico está preparado com capacidade de conhecimento para combater. Nós, na cidade, presidente, recebemos uma vez uma visita do Japão, equipe técnica do Japão, que vieram ter conhecimento de como combater febre aftosa, que eles tiveram febre aftosa depois de 100 anos e eles não conheciam nada. Aí foi um desastre. Mas nós estamos preparados para isso, sim. Talvez a gente tenha que, colocar mais esforços nas aves migratórias, de mais exames, mais gente trabalhando em cima disso. Agora, tudo precisa dizer, e aí eu quero ser solidário ao secretário e à SIDASC e ao Ministério, que falar é bom e fácil, mas, na prática, sem recursos e não estar preparado com uma estrutura necessária, eu vou dizer que é bastante difícil. Então, é preciso que haja uma consciência do governo, tanto federal quanto estadual, e os produtores e as indústrias, que tem que ter os equipamentos na hora que precisa. Porque a gente falar aqui, fazer reunião, é tudo muito técnico e muito teórico, assim. Agora, na prática, se não tiver uma estrutura disponível lá para imediatamente se coibir esse avanço, se tivermos um foco, às vezes fica meio complicado. Então, obrigado. Muito obrigado, Enori Barbieri. Agora, eu passo a palavra, se possível, aí, com a concordância da doutora Daniela. Você terminou a sua explanação? Sim, sim. Então, eu passo a palavra à doutora Silvia, entende, para falar também aqui sobre o trabalho que o Ministério da Agricultura vem desenvolvendo. Você pode baixar um pouquinho o microfone aí, que você não é do tamanho do Diego, né? E só para organizar, porque todo esse evento aqui está sendo transmitido online por todas as redes sociais, e depois toda a área de comunicação da Assembleia também vai distribuir para todos os canais de comunicação. Então, depois da fala da doutora Silvia, eu vou convidar a todos os membros que estavam aqui na mesa, que vão ter direito à fala também, mas os próximos que queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma proposição, não vai ser dado o telefone, vai ter que ir até o local onde está lá a doutora Silvia, porque se fala de outro ponto, nós não temos como gravar aqui, as câmeras já estão pré-instaladas. Então, só para orientação, doutora Silvia, a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigada, bom dia a todos. Meu nome é Silvia Camargos Quintela, sou médica veterinária, auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura, e atualmente estou como chefe aqui do Serviço de Fiscalização de Insumos e Saúde Animal da Superintendência aqui de Santa Catarina.
Cumprimento o Roberto Hausen, que é o chefe substituto lá do nosso serviço e também chefe substituto da Divisão de Defesa Agropecuária, e o André Valim, que está comigo ali também, que é o meu chefe superior, chefe da Divisão de Defesa Agropecuária, e, claro, o Dr. Túlio Tavares, nosso superintendente. Estendo meus cumprimentos aos senhores deputados e todas as autoridades presentes. Eu queria só fazer alguma complementação à apresentação da SIDASC, né, com a presidente da SIDASC e o diretor técnico já explanou, acho que muito bem, né, sobre a doença, sobre como que ela pode chegar, né, se Deus quiser não vai chegar, e também todas as ações de prevenção. Eu queria dar uma pincelada a mais sobre as ações do Ministério da Agricultura, né, como que elas estão sendo divulgadas. Então, eu pedi aqui o nosso colega para projetar o website do Ministério da Agricultura, né, que é o .gov.br/agricultura. Assim que você abrir a página inicial, se você rolar para baixo, mais um pouco, aí a gente já tem a parte que foi criada especialmente desde que a influenza aviária chegou na América do Sul. Então, está na nossa página inicial. Se você clicar nessa... Então, a gente criou uma página especial sobre a influenza aviária no site do Ministério da Agricultura. E, dentro dessa parte, vocês vão encontrar todos os comunicados, as nossas notas técnicas, o plano de vigilância ativa que o Diego comentou, toda a legislação, o plano de contingência. Então, nesses 4 quadrados aí, se vocês forem clicando, então, isso está acessível a toda a população, né, do Brasil, né, o site é aberto. Então, a informação ela está bem explicada, o que eu acredito que é o essencial nesse momento. Complementando o que o Diego falou, acho que deu para perceber que o Serviço Veterinário Oficial, tanto o estadual, né, como o federal, a gente vem se preparando para isso há muitos anos, né? A gente possui o plano de contingência nacional, né, de caso de influenza aviária e doença de Newcastle, há quase 20 anos. Então, a gente já possui, já vem treinando o Serviço Veterinário Estadual, né, aqui no caso de Santa Catarina, a SIDASC, mas em todos os estados a gente vem fazendo esses exercícios simulados, treinamentos, de como a gente agiria no caso de detecção de um foco dessa doença. Então, nesse plano de contingência, tem todo o procedimento padrão que, se ocorrer em qualquer estado do Brasil, como que o serviço veterinário vai se comportar, quem vai ser acionado primeiro. A gente vai criar um raio de 3 quilômetros ao redor daquela propriedade, que vai ser considerada a zona perifocal. Ao redor de 10 quilômetros, a gente coloca uma zona de vigilância. Enfim, isso tudo está detalhado, como que é o método de sacrifício, como que vai ser o descarte dessas aves doentes. Então, esse plano de contingência ele já existe há muitos anos, e o serviço veterinário está preparado para aplicar esse plano. E, além disso, uma coisa que eu acho bem importante a gente passar para os senhores deputados e para a população em geral é que a gente já vem fazendo a vigilância da doença da influenza aviária há muitos anos, né? Então, essas colheitas de amostras, atendimentos que o Diego demonstrou ali, são atendimentos que a gente faz todos os anos. 365 dias por ano, tá? Há muitos anos. Qualquer produtor rural que tem uma mortalidade significativa das aves, seja se o produtor tem só aves de fundo de quintal, seja que ele tem vários galpões de frango de corte, ou se ele tem uma produção de ovos de postura, qualquer sintoma de gripe, sinais neurológicos, ou se, de repente, de uma noite para o dia, as aves morrem em grande quantidade, eles acionam o escritório da SIDASC local. Então, isso já acontece todos os anos, né, o ano inteiro, e a gente faz esse atendimento, né, a SIDASC faz esse atendimento em até 12 horas. E, se a SIDASC descarta, né, o veterinário da SIDASC chega lá e fala assim, não, está dando para ver que não é gripe aviária, né, não é suspeita. Então, ele não faz a colheita de amostras. E, por isso que o Diego comentou que só uma porcentagem daqueles casos que já teve colheita de amostras, porque aí, quando o veterinário chega e fala assim, não, realmente pode ser que seja gripe aviária, então ocorre o sacrifício de algumas aves, ou algumas aves que já
estejam mortas, né? Então a gente faz essa colheita de órgãos, de sangue, para enviar para o Laboratório Nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, né? E o resultado tem saído aí em 24 horas. E esse sistema já funciona há muitos anos, então isso é muito importante de destacar, né, para os senhores, que o nosso papel nessa vigilância ele está sendo feito há muitos anos. Ano passado, a gente estreou um novo componente desse sistema de vigilância, que foi a vigilância na avicultura industrial. Como que foi esse sistema, né? Então, já existiam quais componentes? A gente já fazia colheita em aves que estão com sintomas, que o produtor liga para a gente, aves da avicultura industrial, de subsistência. A gente já fazia há muitos anos a colheita em propriedades rurais perto de sítios de aves migratórias, né? Então, aqui em Santa Catarina, ele mostrou ali, né, a foz do Rio Araranguá. Existem outros 2 pontos principais aqui em Santa Catarina. Então, tem um sorteio, a coordenação em Brasília do Ministério faz o sorteio dos municípios e as cidades que escolhem as propriedades rurais perto naqueles municípios, no entorno dos sítios onde provavelmente já haverá pouso de aves migratórias. Então, a gente já faz essa vigilância, faz colheita nessas aves e tal, para fazer um inquérito mesmo, para saber se o vírus está circulando perto daquela região. Então, esse trabalho já é feito também há muitos anos. E o componente a mais que a gente estreou ano passado foi sorteio de municípios também, para fazer essa colheita, essa vigilância em aves de corte, em propriedades industriais mesmo, né, em grandes aviários, em grandes produtores. E esse trabalho foi feito ano passado, de junho até dezembro, né? Então, a gente teve vários estabelecimentos sorteados aqui em Santa Catarina, grandes produtores de frango, que a gente também fez essa vigilância para pesquisar se está ocorrendo o vírus. Então, é um trabalho assim, que eu posso dizer que o Serviço Veterinário Oficial está muito, muito bem preparado. A gente está, há muitos anos, fazendo essa pesquisa e nos preparando para isso ocorrer. Eu acho que o período de migração vai passar, como a doutora Célis falou, agora em abril, e a gente conseguiu, até o momento, passar ileso. Alguns pesquisadores entendidos, eles afirmam que é porque as 3 rotas de migração de aves que passam pelo nosso país, elas são rotas de migração longa, então as aves ficam muito tempo no ar, voando. Então, uma ave que está com um vírus da influenza, ela não vai conseguir ficar muito tempo voando, né? Ela vai adoecer, ela vai cair. Então, parece que a nossa grande sorte, né, porque se a gente vê o mapa, como que pode, né? O Brasil é o maior país na América do Sul, é um país continental, como que já pegou ali tudo e não pegou no Brasil ainda? Mas é porque a gente tem essa grande vantagem de que as rotas de migração que vêm para o Brasil, elas são rotas do Atlântico, e aí as aves não conseguem chegar doentes aqui, porque é uma rota muito longa. Então, se tiver uma ave doente, ela vai morrer no meio do caminho. Enquanto que as rotas do Pacífico são rotas curtas, então elas vão dos Estados Unidos, elas vão pousando em algumas ilhas, outras ilhas. Então, como são períodos curtos de voo, as aves estão conseguindo chegar doentes aqui nos países do Pacífico, né? Então, se Deus quiser, também por causa dessa grande vantagem, a gente vai passar ileso desse grande momento aí de crítico para a avicultura, acho que da América Latina, da América inteira, na verdade, né? Como o Diego falou, 53 milhões de aves foram destruídas nos Estados Unidos no último surto agora do ano passado. Então, ainda bem que a gente está também nessa posição privilegiada. E acho que era basicamente isso. O Ministério da Agricultura, desde que saiu o primeiro foco, 18 de outubro, na Colômbia, a gente tem aí nessa parte do website que está projetada, vocês vão conseguir ver, nós temos nota de alerta, nós temos reuniões, apresentações, nós fizemos a nota técnica conjunta com o IBAMA, Ministério da Saúde, USP, que foi, e o ICMBio, para o pessoal que trabalha com recolhimento de aves silvestres, né? Existem vários centros de triagem de animais silvestres que são encontrados, às vezes, doentes, debilitados, né? Existem vários em parceria com o IBAMA no Brasil. Então, a gente também produziu uma nota técnica conjunta para orientar esses profissionais que recolhem essas aves doentes. Então, a gente está
bem ativa. O que a gente precisa mesmo, da população em geral, dos senhores, é a comunicação mesmo, comunicação com a população leiga, conscientização, na detecção de aves doentes, de aves que, às vezes, estão encontradas mortas na praia, né? A população não tocar, chamar a autoridade, notificar, porque, realmente, a gente está se preparando há muito tempo. E uma questão que o doutor Enori Barbieri mencionou, que eu acho que é importante também a gente colocar em destaque, é se caso chegasse essa doença, era como que a gente vai fazer o sacrifício e a destinação. Mas eu não sei se é um assunto que a gente poderia colocar em debate hoje, acredito que não, mas é um assunto importante que eu vou deixar aqui para os senhores deputados, né, que acho que a indústria, junto com o governo e com os órgãos, a gente precisa deixar essa carta na manga, não só na manga, a gente precisa deixá-la pronta, numa eventualidade, porque você imagina ter que destruir 50 milhões de aves, né, de um mês para o outro. Mas acredito que era isso, fico à disposição para qualquer dúvida, questionamento. Obrigada. Doutora, se Deus quiser, as andorinhas vão continuar cantando e elas vão embora, essas aves, né? Doutor Enori, gostaria de complementar que a sua colocação, de fato, é de alguém que conhece o chão que pisa, né? A gente também tem, doutora, como técnicos, né? E aqui eu represento a SIDASC e, sobretudo, a Secretaria da Agricultura, né? A gente gostaria de avaliar a possibilidade de, considerando todas as barreiras que o Estado possui, os trabalhos já desenvolvidos, e não é só o Estado, né? A própria região sul, uma dedicação, um investimento diferenciado ao longo dos anos, não é? Doutor Túlio também conhece muito bem, né? Na sanidade animal, que para a influenza aviária, quem sabe o Estado também pudesse ser visto e considerado todo esse aporte, esse investimento, esse trabalho dos estados do Sul, trazendo para nós uma situação bem mais segura. Por outro lado, também o impacto financeiro e social imenso no caso de uma doença dessa, né? Imaginamos que num estado lá do norte, distante, acontecesse um foco, né? Todo o país com a exportação suspensa. Então, que pudesse ser estudado, né? Essa visão de compartimento ou de zoneamento, e esse trabalho foi encaminhado pelo secretário Colato, esse pleito, né, foi encaminhado pelo secretário Colato e os secretários do Rio Grande do Sul e do Paraná, no sentido de que isso possa ser apreciado com bastante técnica e olhar social, inclusive, e econômico. Perfeito. Nós agradecemos a fala dos doutores, pedimos para tomarem assento à mesa e as cadeiras, tomarem assento às cadeiras, né? E convido aqui os deputados, colegas que estavam já aqui na mesa, todos que estavam na mesa aqui para nós tratarmos dos encaminhamentos e a fala dos senhores deputados. Deputado Colato, por favor. Então, vamos pela ordem das falas. Eu vou fazer de lá para cá. Eu passo, primeiramente, ao deputado Camilo Martins. Não quer fazer uso da palavra, mas Vossa Excelência tem direito a fazer uso da palavra. Então, abre mão. Eu passo a palavra ao deputado Vondei Weber. Muito bem, senhor presidente. Aqui eu quero saudá-lo de forma especial, em nome do senhor, saudar todos os meus colegas deputados, também saudar aqui o nosso secretário da Agricultura,
Valdir Colato, e, em nome dele, também saudar aqui a todos os técnicos, tanto da SIDASC, do governo federal, através do MAPA, enfim, as pessoas aqui presentes. Esse é um tema importantíssimo, onde mexe o movimento econômico do nosso Estado, onde mexe a segurança do nosso plantel e onde mexe a renda das famílias, né? Imaginem vocês entrar uma enfermidade dessa dentro do nosso Estado. Nós temos aí a nossa indústria, nós temos aí os nossos produtores, sendo ele de frango ou de aves de postura, né, onde a ave de postura, principalmente, ela atinge o maior número de produtores, inclusive por ser uma atividade mais familiar, né, e isso, com certeza, vai trazer aí um prejuízo fenomenal, né, não só ao nosso país, mas ao nosso Estado e aos nossos produtores de forma geral, aonde a gente vai perceber aí que a renda familiar, o emprego e a qualidade da manutenção do nosso homem do campo, ela vai embora. Então, isso é um problema muito grave, né? Onde tenho ouvido atentamente aqui, onde o nosso país está rodeado aí por outros países, já são 8 países na nossa volta que estão infestados com este vírus, né? E dos 8 da América do Sul, 6, eles são vizinhos nossos, né? Fazem fronteiras, né? Então, como prevenir, né? Já bem falado aqui, quero parabenizar aí a equipe da SIDASC, tanto do MAPA, né? Porque já se trabalhou, não agora, né? Mas há muito tempo, né? A nossa segurança sanitária do nosso Estado, em todos os segmentos, inclusive nesse também. Então, o que me preocupa muito aqui é quando eu acabo ouvindo aqui o nosso secretário Valdir Colato, que o nosso setor do agronegócio, o nosso setor do campo, ele é o que realmente representa o maior percentual do nosso movimento econômico e que é a secretaria que menos tem dinheiro. Que quando precisa, e isso me deixa muito preocupado, quando precisamos de uma ação direta, não temos a ferramenta. E a ferramenta para se adquirir não tem outro jeito, né, Barbieri? A não ser financeiro. Ninguém compra equipamento, ninguém combate, ninguém anda, se não formos movimentados por um combustível, que esse combustível ele precisa de money para adquiri-lo, né? Então, nós deputados aqui temos sim que enfrentar esse desafio, que não é de hoje, que a gente sempre acaba ouvindo, que tanto a EPAG, quanto a SIDASC, quanto a própria Secretaria da Agricultura, nunca se tem o recurso suficiente e os profissionais suficientes também para combater e para dar atenção aí às atividades do nosso homem do campo, a nossa atividade do agronegócio, a nossa atividade da indústria, que vem aí tanto da carne, quanto de ovos, quanto de leite, assim por diante, né? Que nós precisamos ter recurso. Então, nós precisamos sim brigar e lutar para fazer com que uma pequena parte do nosso orçamento geral ele possa ser destinado de forma segura para a nossa Secretaria da Agricultura. Então, através de um levantamento que tenho feito aqui, e o Diego até tem ressaltado, né? Então, as medidas realizadas aqui pelo governo, através da nossa diretora, presidente da SIDASC, mas o Brasil ele é o maior exportador mundial de carne de frango e o segundo maior produtor. Bem falou aqui o Diego, né? Então, nós temos aí, né, o nosso estado de Santa Catarina sendo o segundo maior estado, e imaginem vocês se nós tivermos as nossas exportações trancadas. Não estou nem falando ainda do plantel, mas se porventura, em algum pontinho que não seja muito significativo, né, que não venha a prejudicar diretamente o plantel comercial, mas imaginem o nosso país ser publicado como um país que tem
o vírus dentro dele e que ele está sujeito a uma infestação geral. Imagine a exportação sendo trancada, realmente nós vamos sofrer aí em todos os segmentos. Não é lá no campo, mas é a nossa saúde que não vai ter dinheiro, é o nosso transporte que não vai ter dinheiro, a nossa infraestrutura, a nossa educação, e assim por diante nós vamos nos encontrar pelo percentual e o volume de exportação feito que o nosso Estado, pequeno Estado, faz, mas grande em riqueza, grande em atividade, grande em mercadoria, e que se isso vier a acontecer, esse produto que é exportado através do homem do campo, através da nossa agroindústria, ele vai significar uma falência para o nosso Estado. Então, deputado Zé Milton, nós precisamos realmente unir as forças, levar essa comunicação a toda a nossa gente. Nós também temos e somos colaboradores nesse sentido, de promover, né, reuniões, fazer com que as pessoas que não tenham conhecimento, os leigos, como bem falado aqui, possam contribuir e ajudar nesse combate e na informação e levar ao conhecimento do nosso órgão competente, que é a SIDASC, o MAPA, o conhecimento de, porventura, de alguma manifestação de uma possível doença dessa dentro do nosso Estado. Então, contem comigo, a gente tem conhecimento e sabe, realmente, a gente principalmente ter vindo do campo e ainda permanecer com atividade no campo, a gente sabe realmente do grande problema que nós temos aí para enfrentar. Deus queira, né, que as aves voltem para o lugar quente, porque o inverno está chegando e há poucos dias vou agora fazer aniversário de casamento. 1º de abril, que não é o dia da mentira, mas naquele ano era uma forte chuva que caía e já na sequência ela parou, foi uma grande geada que aconteceu. Faz tempo que a gente não vê geada, principalmente no nosso sul, praticamente, no nosso litoral, mas que a geada venha, porque não para matar as plantações, mas no seu tempo certo, para fazer com que o frio vinha e as aves migratórias elas voltem a buscar o calor que é em outra região nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivonei Weber. Nós estamos com o nosso tempo, já, na verdade, se esgotou. Então, todas as nossas falas vamos caminhar para a brevidade, no sentido de nós caminharmos para a finalização desta reunião da Comissão de Agricultura. Eu passo a palavra, antes de passar para o deputado Oscar Gutt, eu passo a palavra para o deputado Mazocco, ele que é o nosso vice-presidente da comissão e que está online lá da cidade de Concórdia. Aí. Então, a palavra está com Vossa Excelência, está captando bem o áudio aí, amigo? Sim, bom dia, presidente, deputado Altair. Meus cumprimentos aos demais deputados que fazem parte aí da mesa, da comissão. Saudar aí o nosso querido secretário da Agricultura, Valdir Colato, toda a equipe aí da SIDASC, enfim, todas as pessoas que estão acompanhando. Parabenizar pela excelente reunião, a importância, a relevância que tem, já bem citado por todos os demais, e é uma preocupação realmente de todos, tendo em vista aí a força que representa a avicultura para o nosso estado de Santa Catarina, na renda, no emprego, enfim, nas famílias. Com certeza, essa união de esforço legislativo e executivo, nós vamos encontrar todos os mecanismos possíveis para enfrentar, e como já bem dito aí, está muito perto, e que agora o trabalho de prevenção e informação realmente é um trabalho muito importante, muito importante. Santa Catarina sempre foi diferenciada em todas as crises que teve, né, em outros segmentos também, e eu tenho certeza, e nós vamos estar diferenciados nessa também, e eu não tenho dúvida que o governador Jorginho está muito atento a isso também, a equipe está preparada, e vai estar mais preparada ainda, juntamente com a Secretaria de Agricultura, aí, bem representado pelo nosso secretário Valdir Colato. Então, de minha parte era isso, né, deixar um abraço a todos vocês aí, conte comigo também naquilo que for preciso. Tamo junto, grande abraço, com vossa e muita saúde. Muito obrigado, deputado Mazocco. Agora eu passo a palavra ao deputado Oscar Gutt, que é que é representante do Alto Vale, da Grande Pouso Redondo. Bom dia, nosso querido, estimado presidente. Em nome seu, senhor Altair, quero cumprimentar todos os deputados
Em nome do nosso querido secretário Valdir Colato, grande secretário, quero cumprimentar todas as autoridades aqui que fazem parte do MAPA, da SIDASC, enfim, e a todos aqui presentes. Eu peguei um pouco da fala do Diego, né? É preocupante sim, quando se fala de cuidar, né? Porque você mostrou um número muito grande ali da exportação e coisa. Então, o Volney Weber colocou aqui agorinha, o deputado. É muito preocupante se isso realmente chegar. Você falou dos pequenos agricultores, né? De repente, até prender as aves deles. Eu vou relatar um negócio aqui, como eu sou agricultor também, e ainda tenho meu sítio hoje. Hoje a gente trata o animal silvestre junto com as nossas aves, porque você joga o milho lá, ele vem automático, ele também quer se alimentar, como tem pouca mata, né? Ele vem lá junto. Então é muito preocupante isso que você colocou. Eu acredito que tem que fazer um trabalho, vocês fazem um belo trabalho, SIDASC, que há muitos anos, todos os órgãos competentes, só agradecer, mas eu acho que era muito importante fazer um trabalho junto com as prefeituras, né, para divulgar isso, que em muitos lugares as redes sociais ainda não funcionam. Eu acho que teria que divulgar muito bem através das prefeituras, de repente nas escolas, né, porque não é por nada, mas é preocupante. Quando nós tínhamos Covid, nós chegamos a parar as indústrias, né, secretário? Várias indústrias foram paradas. Então nós temos que todo mundo se dar a mão, unido com a sociedade, para não chegar essa doença no Brasil, né, no Santa Catarina. Mas no Brasil, no mundo, que acabe isso logo, porque é preocupante. Bem que a doutora colocou aqui que as aves, de repente, na viagem vão morrendo, que não é a rota deles aqui, mas nós não podemos esperar por isso, né? Nós temos que ser mais ágil, nós temos que envolver a sociedade, que é a sociedade que faz acontecer. Não é só nós, políticos, né, e os técnicos vão resolver tudo. Nós temos que ter a sociedade junto com nós, porque ela é a maioria. E ela possa ajudar nós muito. E também temos o lado financeiro. O deputado falou aqui, Volney Weber. Temos que ter recursos, sim. Temos que ter recursos para quanto mais rápido. Eu sei que tudo para você organizar e cuidar vai dinheiro. Você colocou muito bem. Parabéns. Vamos trabalhar em conjunto, também à disposição. Fui colono, sou colono ainda, gosto das lidas, né? Inclusive, na nossa região tem muitas granjas também de aves, né? Mas estou preocupado, sim, com isso e pode contar conosco. Um abraço. Obrigado, deputado Oscar. Eu passo a palavra para o doutor Jorge, aqui, que representa o Sindicarne, né, para fazer também, deixar a sua mensagem. Bom dia, deputado. Em seu nome, eu cumprimento os demais deputados, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Vamos falar um pouquinho do setor agroindustrial, né, o que nós temos feito há muito tempo, né, pelo menos aí os bons 20 anos aí que a doutora Silvia comentou. Nós temos reforçado todo o nosso treinamento de pessoal, temos reforçado todas as granjas que nós temos, fazendo revisão de telado, de todo o material que nós temos participado de maneira reiterada com os atores do governo, da qualificação profissional que nós precisamos, mas eu queria acrescentar alguns números para nós termos ideia naquilo que o deputado Volney colocou, né? Se estivermos falando só da exportação de Santa Catarina, nós vamos estar falando de 2,2 bilhões de dólares. Mas nós temos uma cadeia que é muito mais ampla do que a exportação, que vai do transportador, que vai do nosso integrado, do nosso cooperado no campo, que vai de tudo aquilo que o Estado arrecada em combustíveis e que arrecada com o indireto, né? Nós fizemos uma conta básica aqui, estamos falando aí em torno de 6,5 bilhões de reais que nós temos envolvidos indiretamente no movimento econômico. Nós pagamos, só para se ter uma ideia, para empregados aqui em Santa Catarina, que são 60 mil, nós investimos aí 1,8 bilhões por ano. Então, são 1,8 bilhões de reais investidos em 60 mil pessoas que trabalham no setor agroindustrial. Temos aí 1,7 bilhões que nós pagamos aos nossos integrados e cooperados, que cuidam dos nossos animais em campo. E outros 3 bilhões de reais que nós gastamos apenas em logística. Então, estamos falando de 6,5 mais 2,2 de dólares. Então, um número bastante agressivo que impacta 31% no PIB do estado de Santa Catarina. Então, sem dúvida, algumas ações conjuntas,
de Estado e da iniciativa privada tem funcionado e nós queremos reforçar. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade para exaltar o excelente trabalho das equipes de Estado, Ministério da Agricultura, Embrapa, SIDASC, EPAGRE, Secretaria da Agricultura, especialmente esses atores, a UDESC, que aqui em Santa Catarina também tem trabalhado de maneira muito efetiva, e podemos afirmar isso com toda certeza, olhando para o simulado que nós fizemos ano passado, o IMA também, grande parceiro, a doutora Sheila, parceira. Então, o nosso simulado de emergência sanitária ano passado foi algo fundamental para a estrutura de Estado, porque compramos equipamentos e esses equipamentos hoje estão agregados à estrutura da SIDASC, e hoje, se tivermos uma situação real que esperamos que não tenhamos, nós estamos de fato preparados, porque já o fizemos na prática. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge. Eu passo a palavra ao Túlio Tavares, também para fazer as considerações do Ministério da Agricultura. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o deputado Zé Milton Schaefer, autor do requerimento, e que tem a questão da agricultura na sua veia, né, porque é desse meio, trabalha com isso, é técnico. Os demais deputados, queria cumprimentar o secretário Valdir Colato, o Jorge do Sindicarne, aqui, o Enori, enfim. E dizer, presidente, que o Ministério da Agricultura ele está perfeitamente integrado e trabalhando em conjunto com Santa Catarina. O deputado Valdir Colato é o nosso secretário, ele conhece tudo do Ministério da Agricultura, tanto por dentro do Ministério como por fora, pois já trabalhou conosco lá, então tem todas as condições de fazer esse trabalho, conduzir esse trabalho em Santa Catarina. E a nossa equipe vem trabalhando, como disse a doutora Silvia, que é uma das autoridades aí a nível de Brasil nesse tema, estamos trabalhando já há muito tempo, monitorando essas questões. Mas como vocês puderam observar e notar, tem fatores que não dependem das nossas ações. Nós temos que estar preparado para que, se isso aconteça, nós estamos preparados para dar resposta. E a resposta tem que ser rápida e imediata. E, para isso, as nossas equipes de técnicos têm que estar preparadas. E, por isso, o Diego comentou e falou muito bem, nós fizemos o simulado aqui em Santa Catarina em novembro do ano passado, e eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que Santa Catarina é a melhor equipe do Brasil para dar resposta a um possível caso que venha a acontecer. Até porque o nosso pessoal foi treinado recentemente, e esse treinamento o que é? É você imaginar, e isso foi feito em Presidente Getúlio, o ano passado, é imaginar que dê um foco positivo naquele município. E chama todos os técnicos aqui, e agora, gente, o que é que nós vamos fazer? Como vamos fazer? Qual os trabalhos que tem que fazer? O envolvimento de toda a sociedade. Isso tudo foi feito e foi treinado. E agora o Ministério da Agricultura já está planejando um segundo seminário para o Rio Grande do Sul em maio, para também treinar toda a equipe de lá. E esse simulado não foi só de técnicos de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro que estiveram aqui trabalhando. Então, nós estamos muito bem preparados, secretário, para que o tempo de resposta, num possível caso positivo, seja o mais breve possível e os prejuízos o mínimo possível. Então, Santa Catarina realmente está muito bem nesse quesito. A SIDASC, Secretaria da Agricultura, está trabalhando em perfeita harmonia, e o Ministério tem feito todas as ações possíveis de laboratório, de apoio, para que, se isso acontecer, a gente ter a resposta da debelação do foco o mais rápido possível, evitando contaminação de um rebanho maior, chegando possivelmente às aves comerciais. Então, estamos preparados e trabalhando nesse sentido, deputado, e somos lá parceiros da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado. Então, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Túlio. Eu passo a palavra agora, não sei se o deputado secretário da Agricultura, o deputado Colato, gostaria de fazer mais uma fala final.
Obrigado, presidente. Quero agradecer a todos que participaram desse debate e principalmente a nossa equipe da SIDASC, de todos os órgãos do Estado, o IMA, e também agradecer aí o doutor Túlio e a equipe, a doutora Silvia, do Ministério da Agricultura, sempre parceiros nesse processo. Aqui cumprimentar o doutor José Fritz, não sei se está exercendo alguma função já de autoridade, ainda não, mas bem-vindo a esse debate, é bom que você tome conhecimento do que está acontecendo. Agradecer os deputados, a Comissão de Agricultura da Assembleia, pela presteza, pela preocupação que tem com esse tema, que realmente é muito importante, que nós precisamos envolver toda a sociedade catarinense, que não deputado Valdeir, só na exportação, é na alimentação também. Isso vai bater lá na mesa do brasileiro, do catarinense. Estava falando do doutor Jorge aqui do Sindicarne, que nos Estados Unidos hoje um ovo custa 50 centavos de dólares, então quase R$3 por ovo, por motivo da crise que teve lá, do abate de em torno de 50 milhões de aves, que teve que ser abatido pela influenza aviária, que está ainda lá acontecendo. Então, a gravidade é muito grande. Nós levamos ao governador, o governador está levando também uma preocupação da questão de você divulgar, às vezes, uma notícia não tão verdadeira, né? E, às vezes, a imprensa gosta de manchetar aí algumas notícias que não foram confirmadas e que prejudica sensivelmente o mercado. Isso repercute hoje, né? Qualquer notícia que sai aí, você passa para a internet, vai para o mundo, né? Levando preocupação que as pessoas não levem em conta notícias que não são confirmadas, porque realmente Santa Catarina e o Brasil não tem a doença, nós estamos cuidando disso, mas levando preocupação com os países importadores para que não entrem, né, numa narrativa aí dizendo que pode acontecer aqui e acabam cortando a nossa exportação. Então, toda essa precaução a gente está fazendo, o governador está envolvido também. Gostaria de ter a atenção dos nossos deputados e representantes para que também nos ajudasse nesse processo. E, assim, queria deixar aqui o recado que esse é um problema de todos, toda a sociedade. O mundo político está aí. Também acho que foi falado aqui que precisa de recurso. Infelizmente, a sociedade não vê a agricultura como prioridade nas decisões, né, públicas, e acabam achando que a agricultura caminha com suas próprias pernas. Mas ela precisa de recursos, sim. Então, nós precisamos realmente a atenção dos senhores deputados no orçamento que vai ter agora discussão logo em seguida, acho que já está em curso, né, do Estado, para que a gente possa prever e realmente dispor dos recursos necessários numa área de emergência dessa. Isso é uma operação de guerra, né? E nós temos que estar preparados, não podemos correr atrás das armas depois que a guerra começou. Então, todos nós esperamos que não aconteça, mas precisamos estar preparados e preventivamente estamos, né? E esperando que não aconteça nenhum processo aí de que venha trazer aí maiores gravidades do quadro que está aí. Então, a Secretaria da Agricultura está trabalhando à disposição e todos os parceiros aí que nos ajudarem, nós agradecemos e com certeza, nós temos que levar. Eu acho que sim, que nós temos que levar para as universidades, para as escolas, viu, deputado, para as prefeituras, né? E também, eu não sei se foi acionado lá a minha equipe, Corpo de Bombeiros, né? Já que tem aves migratórias no litoral, né? Eles estão já avisados também, são atentos. Então, todos os pontos que a gente puder trabalhar e fazer, a gente está bastante atento para isso. E acho que nós vamos superar esse momento, tenho certeza, com a ajuda de cada um. Obrigado à Assembleia Legislativa e também à Comissão da Agricultura. E tenho certeza que o nosso presidente Altair e todos os membros vão estar aí defendendo a nossa agricultura, que não é só agricultura, mas nós estamos defendendo, na verdade, a comida na mesa, a alimentação da população. E a população urbana tem que saber disso, tem que estar atenta, porque daqui a pouco a conta vem também para
os consumidores. Então, nós temos que deixar bem claro isso para que todos façam a sua parte. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Valdir Colato, secretário da Agricultura. Fico muito feliz com a sua presença e a explanação e a sua liderança. Antes de passar a palavra para o deputado Zé Milton, que é o autor deste requerimento, eu quero registrar aqui também a presença do diretor Pacheco, né, que é um diretor eleito pelos colaboradores da cidade, está aqui presente, um grande amigo, e também o ex-prefeito de Chapecó, José Fritz, né, que está presente também nesta reunião da Comissão de Agricultura. Seja muito bem-vindo. Eu passo agora a palavra e já, ao passar a palavra para o deputado Zé Milton, que é o autor e o proponente desta reunião, eu quero agradecer a presença de todos. A Comissão de Agricultura é pauta dos debates que envolvem o setor agropecuário catarinense, de proposições, de criação, de proposição legislativa e também de interlocução política para que a gente possa construir juntos. Eu sei a dor que o deputado Colato sente como secretário, porque lá estive, e todo mundo, o secretário, quando assume, ele entra lá com aquela esperança, aquela vontade de resolver o mundo, porque a gente se dedica ao agro, e quando chega lá, reconhece que é uma secretaria que não tem orçamento próprio, que depende do tesouro, né? Isso não é um demérito deste governo, nem dos governos que já passaram, né? Cada um olhou para a agricultura ao seu modo, ao seu jeito, e fez as suas políticas públicas. Mas eu acho que o grande desafio que todos nós que temos esse compromisso com o agro é construir uma força política e de diálogo junto ao governo para que a Secretaria de Estado da Agricultura não tenha apenas receita para pagar o salário dos colaboradores e a manutenção mínima, que nós possamos ter planos audaciosos para que tenhamos orçamentos para fazer grandes programas que a Secretaria da Agricultura precisa implementar. Então, deputado Colato, a sensibilidade desse parlamento você já tem, nós vamos estar construindo em conjunto com todos os deputados, os 40 deputados, para que a gente possa, né, de preferencialmente em lei, ter um quinhão do orçamento do Estado todo ano garantido para a agricultura, para que o secretário da Agricultura não viva de joelho pedindo para o secretário da Fazenda. É muito difícil isso, é muito desafiador, chega a ser sofrido, para não dizer outra palavra, né? A vontade de fazer e as limitações para fazer, né? Então, nós precisamos criar um ambiente mais profícuo para que a agricultura de Santa Catarina possa empreender mais, e o senhor encontra aqui, entre nós, um grande parceiro para colaborar. E para encerrar a reunião, depois da fala do deputado Zé Milton, ele faz o fechamento, e daí fica encerrada a reunião, né? E desde já, o deputado Colato aí parece que lembrou de um item. Retorna a palavra ao deputado Colato. Eu queria entregar a você, Altair, para incluir nos anais dessa comissão da casa, né, o trabalho que foi apresentado aqui pela equipe, né, para que vocês possam, além de estar na via eletrônica, mas fisicamente estamos entregando aqui, então, o trabalho que foi apresentado aqui para que fique nos anais da casa. Muito obrigado, deputado Colato. Eu passo a palavra, então, ao deputado Zé Milton, que é o 8º membro da Comissão de Agricultura. Na legislatura passada eu era o 8º, agora nós trocamos, né? Então ele está como 8º membro, e eu passo a palavra para que ele faça o encerramento desta reunião. Meu muito obrigado a todos. Deputado Altair, eu quero ser o mais breve possível, né? Apenas agradecer aqui a participação de todos. É um tema realmente muito importante e estratégico para nós nesse momento. Agradecer aí o secretário Valdir Colato, que de pronto, né, atendeu esse convite. Sabemos da agenda que está nesse início de governo e trouxe aqui a sua equipe, a diretoria de vigilância sanitária da secretaria. Daniela, obrigado por
ter vindo, vocês têm um papel fundamental. Doutora Celes, né, que estreou na Assembleia hoje já, mas fez uma grande apresentação. Agradecer você e toda a equipe que nós já conhecemos da nossa querida Cidasc, que é muito nessas horas que a gente consegue saber o valor de Santa Catarina ter uma empresa com o know-how e com o porte da Cidasc, né? Então é fundamental nesse sentido. Queria agradecer a participação de todos os técnicos da Cidasc, do IMA, agradecer aqui na pessoa do Dr. Túlio Tavares, que tem sempre estado presente, né, juntamente com as lideranças do Ministério da Agricultura, que são fundamentais nesse processo. Nos deixa, continuamos sempre preocupados, mas nos deixa uma tranquilidade de saber que está na mão de técnicos, de pessoas gabaritadas, né? Santa Catarina tem um grande know-how aí adquirido através da febre aftosa, que a gente pode transmitir para isso, mas nós sabemos também que, acredito eu, deputado Altair, a quem eu lhe agradeço a deferência da palavra, de que a comissão deve elaborar um documento e solicitar, mostrar para o governador e também para a Secretaria da Fazenda a preocupação com as questões de prevenção orçamentária nos fundos de defesa sanitária que nós temos em Santa Catarina, pedir que seja aberta uma exceção, porque se acontecer um foco aqui no Estado, nós temos que ter uma ação imediata, de ontem para hoje, para dar tranquilidade para quem? Para os nossos compradores de carne lá fora, né, para os nossos consumidores. Se nós não tivermos uma ação imediata, nós podemos cair aí a construção de um mercado, Jorge, de 40 anos que vem construindo esse mercado externo e também segurança para o mercado interno. Agora, se nós mostrar tudo isso que nós, conhecimento técnico, e termos recursos financeiros suficientes, a gente vai ter uma ação tão rápida de resposta que vai deixar nossos clientes e consumidores tranquilos. Então, a preocupação de agora em diante é mais com a questão de prevenção orçamentária. E eu acho que eu queria propor aqui que a comissão fizesse um documento, encaminhasse ao governador e também ao secretário da Fazenda, né, para que dotasse a secretaria de instrumentos, de questões financeiras necessárias, já que na questão técnica eu fico muito feliz e satisfeito, né, de ouvir hoje aqui tudo aquilo que a gente ouviu. Então vamos seguir em frente, atentos, acho que a Assembleia Legislativa segue à disposição e no mais só agradecer ao presidente Altair Silva também pela deferência, pela presteza no atendimento do nosso requerimento e a todos os colegas deputados que aqui estiveram, ao secretário e a toda a equipe que aqui nos acompanhou. Nosso muito obrigado e seguimos unidos e vigilantes aí para que possamos passar por mais esse desafio aí na questão agropecuária catarinense. César